meu lado, Zezita Matos, a primeira dama do teatro paraibano, ou como ela mesma gosta de se referir, uma operária da dramaturgia aqui no nosso estado. Zezita tem mais de 30 peças de teatro, 13 filmes e 2 novelas. Zezita, é um prazer enorme estar com você aqui no Polêmica Paraíba. Ai, o prazer é meu. Eu que fico, Alana, agradecida de ter mais esse espaço para registrar um pouco da minha história, que hoje se confunde com a história do teatro paraibano, não é? Com certeza. Fala pra gente como é que começou a tua paixão pelo teatro. Olha, a minha paixão pelo teatro começou primeiro a paixão por uma pessoa que fazia teatro e que de imediato me convidou para fazer o teatro, que foi Breno Matos, que foi meu namorado durante 8 anos, 32 anos de casada e pai dos meus 3 filhos lindos. E nos conhecemos no encontro de estudantes de política estudantil e ele era do grupo do Teatro Popular de Arte e imediatamente começamos a namorar e ele me convidou para fazer parte do teatro. E isso foi em agosto, exatamente em agosto de 58, que eu conheci Breno, entrei para o teatro, entrei para a Juventude Comunista e aí estou até aqui hoje fazendo o meu teatro, indignada com algumas coisas do nosso país e vivendo. Em relação a isso, a tua história é até interessante. Em relação ao teu nome, você foi perseguida, participou também das ligas camponesas. Conta pra gente como é que foi essa tua participação política também nesse início da tua carreira. Pois exatamente, eu iniciei a carreira no teatro, imediatamente, como o Breno era da Juventude Comunista, eu fui convidada para fazer parte e aí me identifiquei, não foi por conta de ninguém, que eu me identifiquei com a luta dos menos favorecidos, né? Fui descobrindo ao longo da minha vida que o mundo não foi feito para ser desse jeito, do jeito que eu consegui fazer teatro, porque vivia numa classe média, tinha condições. Muitas amigas minhas que também gostariam de fazer teatro não fizeram porque não tinham condições financeiras. Então isso não está certo. Eu desde já entendi e busquei e busco ver que isso não deve ser assim. E continuo fazendo teatro, mas sempre com a perspectiva de um teatro que faça questionar, que faça entender esse mundo que nos rodeia. E isso quem me ajudou foi a Juventude Comunista e as pessoas com quem eu convivi no processo até 64 e depois, de uma maneira mais discreta, a gente continua entendendo e divulgando que o mundo não deve ser desse jeito. Em relação ao cinema, foram mais de 30 longas, sem falar de muitos curtas. Eu queria que você falasse como foi a tua experiência na sétima arte. Você disse 30, são 13 filmes, né? O primeiro filme foi Menino de Engenho, que eu fiz o teste lá no Teatro Santa Rosa e passei, estava louca para fazer o filme, porque era um filme de Zé Lins do Rego, que é a minha terra de Pilar, né? Então, falar de uma coisa que eu vivi, que eu conhecia, foi muito bom fazer Menino de Engenho. Depois, no cinema, teatro, eu quero ressaltar que eu comecei em agosto de 58 e estou até hoje fazendo ininterruptamente. Agora, o cinema não, eu fiz 65, fiz Menino de Engenho. Depois houve um período muito longo e eu nem sonhava mais em fazer cinema. Aí foi quando Marcos Vilar me convidou para fazer A Canga. Isso foi em 99, fim de 99. E eu fiz A Canga e aí logo em seguida veio o convite para fazer Cinema Aspirina e Urubus e aí não parou mais. Até hoje, ainda bem, não é? Eu estou aí já prestes a fazer um longa agora com Alain Deberton, do Ceará. Sou eu, Marcélia Cartacho e Soia. Agora em julho nós vamos fazer. E coincidentemente, eu acho que não sei se é coincidência, eu defino assim, é que os longas dos quais eu participei, todos hoje são referências do cinema nacional. Eu já ia falar sobre isso, divisores de água, na verdade, né? Exatamente, são pessoas com quem eu tive o privilégio de trabalhar, de ser convidada, e também os curtas, são todos curtas que têm uma história, que têm prêmios até internacionais, né? Agora, ao lado disso, é bom lembrar que eu não deixo o teatro, porque realmente é a paixão, é o teatro e a educação, né? Porque esse tempo todo
Tanto eu entrei no teatro em agosto de 58, como entrei na alfabetização de adultos, fazendo educação. Exatamente, trabalhei em Sapé, nas Ligas Camponesas. Fui aluna de Paulo Freire aqui, no projeto da CEPLAR. E foi a educação. Aí me formei em letras, depois em pedagogia, fiz mestrado em educação, mas sempre fazendo teatro. E eu ia perguntar justamente sobre isso, viver de cultura aqui na Paraíba, no Brasil e na Paraíba, e também viver de educação. São duas tarefas assim complicadas, pouco valorizadas, né? Qual a parte mais difícil em relação à cultura, né? Qual o maior desafio que você vê hoje? Olha, você disse, eu escolhi duas profissões que não dão dinheiro, né? Mas dão prazer, eu gosto de fazer, gosto de quase um sacerdócio. Gosto de ser professora, agora é isso que eu digo, vivo indignada de saber quanto é um salário de um professor num país como o nosso, não é? E que de um país de analfabetos, quer dizer, o professor tinha que ser bem remunerado. E o teatro, realmente, quando eu comecei, a gente fazia o teatro, era mesmo na lei, na marra, na raça. E hoje, teve um tempo que existe ainda alguns editais, mas agora a gente volta a estaca zero. Estamos sem nenhum edital. Eu faço parte do coletivo de teatro Alfeni e a gente não parou, mas de edital a gente não tem mais esperança, né? Por enquanto. Mas estamos fazendo, vamos agora trabalhar. Eu estou fazendo um espetáculo com Verônica Cavalcante e Soia Lira, dirigido por Márcio Marciano, que é o diretor do nosso grupo, e é dramaturgo também. Nós estamos fazendo uma experiência, eu acho que lá para agosto a gente está aí em cartaz. Agora, tem um documentário que eu queria que você falasse mais especificamente, Um Olhar de Inesita, que conta a tua história, a tua trajetória. Qual foi a emoção de você participar como personagem também e contando a tua trajetória? Primeiro eu sempre agradeço a Messi Cleide, que quis fazer, ela quis e é importante dizer que o nosso documentário, O Olhar de Zezita, ele foi feito todo ela conseguiu produção aqui do Sonho Doce, do Tartaruga Burger e outro que vai ficar devendo que eu não me lembro agora. E ela conseguiu fazer isso e nós viajamos, a Prefeitura de Pilar, eu acho que também ajudou, porque tem umas cenas lá em Pilar. Foi assim, eu acho muito sempre agradecida, né? Porque, queira ou não queira, ali está um resumo de alguns amigos, alguns colegas que se dispuseram, meus familiares, que se dispuseram a dar depoimentos sobre a minha relação com eles e etc. Quer dizer, é uma coisa que me deu muita alegria em fazer e sou sempre agradecida a Messi Cleide. E é sempre um prazer que pessoas como você, que fazem parte da nossa história cultural, sejam valorizadas em vida, sim, porque a gente vê que tanta gente que passa por aí só é lembrada depois que falece. Mas vamos falar agora sobre televisão. Esse grande sucesso que foi Velho Chico, a tua participação esplendorosa, por sinal, parabéns, muito nos orgulhou ter você também, até a minha conterrânea também lá de Cajazeiras que participou também, que eu sou de lá. Conta como é que foi essa experiência, Zezita. Olha, o Velho Chico foi um convite, não é? Eu estava numa turnê com Memórias de um Cão, no coletivo de teatro Alfeni, e recebo um telefonema dizendo: olha, eu sou Luiz Antônio Rocha, produtor de ator, e estou lhe fazendo um convite em nome de Luiz Fernando Carvalho para ser a mãe de Irandi. O convite foi isso, porque eu já fiz a mãe de Irandi em 3 filmes, né? Então ele me convidou dizendo, para fazer a mãe de Irandi. Eu digo: olha, Luiz Antônio, eu vou dizer para você que é um convite tentador, mas eu estou numa turnê com o meu grupo e eu tenho que pensar 2 vezes, vou ter que entrar aqui, ver o que o grupo acha e aí depois eu lhe dou uma resposta. Ele disse: não, Zezita, mande dizer as datas. Eu digo que a turnê continua. Eu disse: tá bom, eu mando dizer. E aí, mas
fui tranquila, fizemos nosso espetáculo, à noite no jantar, houve uma conversa, ai Zezita, que bom esse convite. E no outro dia, o Márcio disse, Zezita, a gente realmente pensou que é uma experiência na sua carreira que você não tem, eu tinha feito uma ponta no Vereda Tropical, e é uma experiência com um diretor como Luiz Fernando, eu acho que vale a pena. E disse, a gente vai lhe substituir, ele vai me substituir, mas eu volto o quanto antes. Ele disse, não, fique tranquila. E realmente foi uma experiência muito boa. Uma novela em que ele fez questão na primeira reunião, ele tem o hábito de fazer reuniões coletivas com os técnicos, com o pessoal da costura, fizemos um Natal muito bonito e um trabalho muito criativo no sentido de que, às vezes, eles gritavam, teatro, Zezita, teatro, improvise! Teve lá umas cenas que foram cenas improvisadas, quer dizer, eu de repente ficava, eu estou fazendo teatro, estou fazendo cinema, estou fazendo televisão, é isso, e o trabalho foi assim, um trabalho que eu reputo muito interessante, porque ele tratava de problemas sociais, né? É uma novela que os nordestinos eram nordestinos, ninguém estava imitando ninguém, estávamos sendo personagens, mas dentro de inclusive até a linguagem, eles pediram que a gente fizesse um levantamento de palavras. Percebeu-se mesmo, não tinha nada clichê, era uma coisa muito nossa, a gente se identificou com algumas exceções raríssimas, mas assim, foi bem nordestino mesmo, raiz. Foi isso. Então eu acho que a Piedade, a mãe de santo, como costuma, ninguém lembra nem que eu era Piedade, é a mãe de santo. Eu acho que muitas pessoas, pelo que me dizem, se identificaram, porque realmente era um personagem muito nordestino, muito forte, né? Que eu digo que Piedade não era só nordestina, como outros personagens que eu fiz, as velhas, e outros personagens femininos, que não são nordestinos, eles são mulheres universais. Eles defendem questões que são questões sociais. Então não é prender ao Nordeste, é prender a mulher como um todo, a mulher universal. E tem uma cena que ficou marcada, que até hoje você é lembrada por causa dessa cena da novela, qual é? Sim, quando eu vou na casa do Saruê com a colher de pau. Aquela cena foi interessante. E tem um detalhe, quando eu estava batendo na porta com muita ênfase, a colher quebrou. E aí eu segurei e continuei batendo. Aí quando terminou a cena, eu disse, olha, a colher quebrou. Isso, mas Zezita, ninguém viu. Olha, só você mesmo, uma atriz experiente, não sei se é isso mesmo, mas continuou a cena como se nada tivesse acontecido. Zezita, foi um prazer imenso, é um orgulho ter você como a nossa primeira dama, assim, mais que uma operária, porque é uma operária que luta e a primeira dama, assim, que nos representa memoravelmente na dramaturgia, e muito obrigada por participar desse bate-papo. Eu obrigado, quem digo sou eu, agradecer, continuo aqui dando essas entrevistas e dizendo, olha, eu estou aqui porque eu estou aqui trabalhando no Centro Universitário, no programa de responsabilidade cultural, que é para mim um prazer muito grande, e continuar fazendo meu teatro, cinema e etc. Muito obrigada. Alane Aponira para o portal Polêmica Paraíba.